Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito das 4 partes da aula do método Águia. A primeira delas, neuromotora, tem o foco de desenvolver o cérebro, assim que a gente ensina para os idosos, para que eles associem neuromotor, que é uma palavra difícil, muita gente tem dificuldade para memorizar, vai memorizar ao final de quase um ano de trabalho, isso é cobrado, mas como a gente fala sempre, acaba fixando as palavras novas, mas a associação com o cérebro é fundamental, associar neuromotor com o sistema que está sendo desenvolvido, que é o sistema nervoso, trabalhando as funções cognitivas, que é uma outra palavra difícil para que eles memorizem, mas que com o tempo também vão memorizar. Cognitivo está relacionado às tarefas do sistema nervoso, ao cérebro, então eles começam a ficar familiarizados com esses termos. A segunda parte da aula, aí vem já no momento que a pessoa já trabalhou a questão cognitiva, com toda a sua atenção, com o momento em que o corpo está descansado. Essa primeira parte também tem uma função de aquecimento, de integração, de proporcionar ali um momento de concentração, de foco na aula, sair daquele momento de euforia do início, dos primeiros minutos. E a parte de força, então, vem com toda a atenção já, com eles já totalmente focados no que está sendo desenvolvido e trabalha a questão do fortalecimento muscular a partir das alças musculares. São exercícios funcionais e as estratégias que a gente desenvolve para trabalhar, já que a realidade imposta para nós aqui, a carência de material é evidente, se a gente dependesse de um material específico para desenvolver força, como um aparelho de musculação ou implementos como dumbbells, caneleiras e outros materiais funcionais que são utilizados por nós profissionais de educação física, seria inviável. Como eu conseguiria atender 100 pessoas se eu tivesse 10 elásticos, 20 elásticos, ou se eu tivesse alguns pares de halteres e não tivesse aquilo para todo mundo? E ainda que eu tivesse para todo mundo, como conseguir graduar essa intensidade, como evoluir a carga a partir daquilo? Então seria limitado o trabalho, a gente não conseguiria certamente atender um número de pessoas. Então, de acordo com a realidade, a gente teve 3 estratégias para conseguir aumentar a intensidade e fazer com que esse trabalho seja mais efetivo. Essas estratégias ainda têm que ser submetidas a estudo, parte do trabalho que vai ser feito utilizando a metodologia como intervenção básica para estudos científicos, vai ser sobre essas estratégias. Então a primeira delas é uma coisa antiga, né, que fala sobre a calistelia, fala sobre o peso corporal, e os exercícios do treinamento funcional têm utilizado muito a importância de saber usar as alavancas e o peso corporal para produzir um efeito de intensidade, aumento de sobrecarga nos movimentos. Então a gente utiliza essa primeira variável, depois a gente passa a utilizar uma coisa chamada contração consciente. O que é a contração consciente? É um nome que eu encontrei aí de explicar que, na realidade, esse controle neuromotor vai acontecer durante o movimento. Então, imaginem que eu vou pegar, eu sempre faço essa explicação para os alunos. Imagina que eu estou vendo uma caixa e alguém fala para mim, olha, pega aquela caixa ali para mim, ela tá pesada, hein? Prepara que ela tá pesada. Eu me aproximo da caixa e já controlo, né, a parte neuromotora, eu já recruto mais unidades motoras, porque eu acho que eu vou levantar um peso muito grande. Então eu faço uma antecipação, um planejamento motor para pegar uma caixa pesada. E a hora que eu pego, ela tá vazia, é uma caixa de papelão. E aí o que eu faço? Eu faço aquele movimento até de dar um impulso e cair para trás. Isso acontece porque o meu planejamento foi mas na execução a real demanda que aquele objeto me trouxe foi diferente. Então, isso é uma pista que nos mostra como funciona esse trabalho, esse recrutamento neuromotor. Eu posso fazer um planejamento diferente daquilo que acontece na realidade. Se eu faço isso acidentalmente, por que não fazer de propósito para trabalhar com um pouco mais de ênfase um determinado grupo muscular? Então, eu posso imaginar, por exemplo, que eu estou segurando um dumbbell pesado e recrutar e forçar e trabalhar com força um movimento, por exemplo, de abdução. De elevação lateral. Eu estou fazendo aqui uma abdução, imaginando que algo muito pesado está sobre os meus braços. Então, conscientemente, eu estou provocando uma ativação maior das minhas fibras musculares. E isso pode trazer, tem trazido, enfim, essa é a parte que a biomecânica vai precisar responder para nós,
Mas não se preocupem, porque eu pessoalmente, é questão de honra, vou verificar o quanto isso traz de benefício, como isso é comparado a um exercício tradicional. Se eu fosse fazer uma atividade de uma forma tradicional, um exercício na musculação, a gente tem que fazer essa comparação para saber qual é a magnitude da perda. Então existe a perda, por exemplo, da fase excêntrica, eu sei de tudo isso, tá? Mas qual é essa perda? Qual é a vantagem que eu posso ter nesse tipo de trabalho? O que eu posso esperar de resultado desse tipo de trabalho? Afinal de contas, é o que eu posso fazer, é a minha realidade. Ou então a opção é: vamos ficar brincando de voar e não vamos ensinar nada pra ninguém, e não vamos trabalhar isso porque eu não tenho dumbbell. Ou vamos fazer só a caminhada. Então vamos tentar achar aí soluções que ajudem as pessoas. Bora lá? Próximo, a terceira estratégia, nessa parte ainda de força, é a resistência do oponente. Essa vocês vão ter aí vídeos para aprender realmente como fazer com alguém, como ensinar isso para os alunos. É um desafio realmente, porque entender a contração consciente é o primeiro passo, mas entender como eu faço uma oposição, uma resistência para se opor ao movimento do meu colega já é uma complexidade maior. Então no planejamento do Águia, isso já está algumas aulas para frente, justamente para permitir que haja essa familiarização com o movimento, com a força, com fazer um exercício resistido e depois servir de sobrecarga para alguém. Então tem uma série de exercícios já criados, que são seguros do ponto de vista biomecânico, seguros para articulação, e aí a pessoa vai colocar um implemento de carga que vem da resistência manual, que ela vai, através do seu esforço, provocar uma resistência na outra pessoa. Depois vocês vão aprender um pouco melhor sobre isso, mas é só para elucidar. Depois, a gente tem essa periodização. Como funciona? A gente só tem duas variáveis para controlar. Essas três, estamos pensando que existe aí uma progressão entre peso corporal com consciência, contração consciente, e depois com resistência do oponente, assim que a gente vai aumentando a intensidade. E também temos o controle do volume, aumentando o volume de séries e repetições, para poder aumentando depois com estímulos isométricos junto com o término das séries de movimentos dinâmicos. Então assim a gente vai periodizando, dividindo o nosso planejamento anual em mesociclos. Então são séries diferentes de exercícios que vão também aumentando sua complexidade de execução, e dentro desses mesociclos existem 5 microciclos, né? Cada um deles divididos de maneira organizada para que haja um aumento de volume e intensidade gradativamente, até chegar no final do primeiro macrociclo, que é o final do primeiro ano, com uma resposta de força otimizada. Então, otimizado, o melhor que for possível para aquela pessoa. Nos testes a gente tem observado grandes evoluções na parte de força. A gente utiliza o teste de sentar e levantar de Hickley Jones, mas é claro que existem outros testes, outras medidas, mas também para a realidade de ter que avaliar um N muito grande com poucos avaliadores, é um teste que tem atendido bastante às nossas necessidades. Depois vocês vão entender um pouquinho melhor em outro momento a respeito dos resultados que temos obtidos. Depois, passando a terceira parte da aula, é a parte cardiorrespiratória. Nós trabalhamos utilizando a frequência cardíaca de Carvoni, que vocês já viram também como funciona, ou verão, dependendo da ordem que você está vendo esse vídeo, e aí tem uma explicação mais específica de como é feito essa zona-alvo, de como a gente ensina a medir, de como acontece essa medição, esse controle, mas a gente utiliza como recurso para a parte cardiorrespiratória, como o espaço é limitado para caminhadas, para corrida, a gente utiliza principalmente atividades rítmicas. Isso já traz aí de repente uma barreira para uma série de profissionais que não trabalham com dança, que se consideram fora de ritmo, que não tem música. Na realidade, o objetivo são movimentos articulares. Depois, nas aulas práticas, é possível ter acesso a esse tipo de informação, onde tem coreografias já montadas, mas não são nem um pouco complexas, porque são coreografias que têm o único objetivo de promover movimento, de movimentar com amplitude os segmentos corporais, trazer um certo impacto intermitente para a massa óssea e aumentar assim a frequência cardíaca para a zona-alvo de objetivo que é individual.
Então, o ritmo, além de animar, além de ser uma coisa social, além de ser uma coisa que agrada, que traz prazer, também é uma ferramenta para esse tipo de situação onde a gente tem um espaço limitado, um número grande de pessoas e precisa desenvolver, então, desempenhar uma frequência cardíaca acima da linha do repouso. Para finalizar, a parte 4 da aula é uma das minhas favoritas, porque a gente chama de flexibilidade, mas ela, além de trabalhar exercícios de alongamento para finalizar a sessão, a gente também trabalha a conexão. Eu nem sei como chamar isso. Conexão, enfim, expansão, a realmente aumentar os espaços, não só os espaços articulares, mas os espaços entre nós e uma energia diferente, colocar nossa mente com uma linha de positividade maior, com maior gratidão, com maior doação, é onde a gente se transforma numa bola de energia brilhante que leva todo mundo a embarcar conosco numa viagem em rumo ao nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, que traz coisas boas, uma energia positiva, respirar, importância de entender como funciona esse mecanismo respiratório, expandir o grade costal, enfim, tem muita coisa para você aprender ou para você descobrir daquilo que o Águia faz para tentar abrir as asas desses alunos, desses idosos. Estamos com você, espero que você absorva o máximo possível tudo que você puder para poder tornar o seu trabalho ainda mais especial. Obrigada e até o próximo.